Aí vem a 60, que é a lógica da providência. Eu acho que é uma das lições que vai completar exatamente o sigamos até lá. Como? Existe uma lógica. A providência tem uma lógica. E se nós entendermos essa lógica, aí nós vamos conseguir caminharmos muito melhor. Então, lógica da providência, a lição de número 60. Paulo escreve uma carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. Ele diz assim: depois que fostes iluminado, suportastes grande combate de aflição. É uma das mensagens duras para nós, que temos ainda muito ego em nós, né? E como ego que nós temos, o nosso sonho é ter vantagens materiais. Óbvio. O que é espiritual para o ego? Nada. O que é reino dos céus? O que é paz e felicidade no futuro? A palavra futuro nem existe para o ego. Porque você está tirando ele da bolha dele para um contexto fora da bolha dele. Ele não entende. Entendeu? Olha, no futuro, o reino do céu, no futuro, no mundo espiritual. O que você está falando? O meu futuro é o seguinte: eu decidi daqui 10 anos, daqui 5 anos, vou estar em tal lugar, vou adquirir tal coisa, vou gastar tal coisa, vou fazer tal coisa. Isso que é meu futuro, não tem isso aí. O que você está falando? Está tirando um contexto, não existe. O ego não tem essa percepção. Para você falar com uma pessoa de ego, você tem que entrar na bolha dela. Senão, ela não consegue. Então vamos lá. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcendem a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Viu como ele completa? Aqui ele está falando que a gente vai seguir, né? Mas que a gente precisa aceitar os desígnios de Deus. E aí antes que a gente fala, meu Deus, como que é esse desígnio de Deus, como que é essa providência? E aqui então ele está falando sobre essa providência e os desígnios de Deus. E ele diz, depois que fostes iluminados, suportastes grande combate, aflição. Suportaste é o futuro. É o pretérito perfeito, tá? De um verbo. Então, suportar. Do plural. É a primeira pessoa do plural do pretérito perfeito.
Então, suportastes, vai suportar, é o futuro, suportarás, para que eu entenda melhor. Depois que fostes iluminados, suportarás grande combate e aflições. Suportarás, quer dizer, vai passar, estará pronto, estará treinado, adaptado, seguro para isso. Prepare-se, né? Ou seja, junto com a iluminação virá as provas. É isso que ele quer dizer para nós. Aqui é um desencanto para nós, porque a gente acredita que a união com Deus, com a justiça, com a bondade, eu vou ter fartura no mundo material, eu vou ter tudo que eu quero no mundo material, eu vou ser feliz, não vou ter nenhum problema. E aqui vem Paulo e muda tudo isso. Então, vamos lá. Os cultivadores da fé sincera, costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. E aí a gente vê, como que a gente vê hoje? Os grandes homens, considerados morais, homens morais, éticos, homens que eu diria assim, uma proximidade com Deus, nós temos notícia da vida deles como homens que sofreram muito, foram muito perseguidos. Então, eles estão mostrando que nós temos a conta grandes sofredores. Inclusive Jesus, que chegou, é o ápice do sofrimento humano. Tecnicamente, nós dizemos que ninguém sofreu como ele. E diz injustamente. É aí que está a situação de um cristão. Gente, não sofrer não é nobre de um cristão. Não que a gente deseja sofrer. Mas no mundo onde não há justiça, o sofrimento ao justo deve acontecer. Tem que acontecer. Tem. Senão nunca vai abrir os olhos dos injustos. Nunca. Tá certo? É quanto mais injustiça fizer a um justo e ele não responder, ele não devolver, ele é o que faz as pessoas mais terem compaixão daquela pessoa, mais valorizar aquele homem que resiste à injustiça, porque muitos pensam assim: o que esse homem tem, o que esse cara tem, que ele é tão forte, sofrendo injustiça, perseguição e maldade, ele não revida. Eu não passaria um 10%, eu já estaria gritando, querendo matar 2, 3. Esse cara tem algo. É isso que o Cristo mostrou para nós e que todos aqueles que o seguem mostram para nós. Essa perseguição terrena enaltece a bondade, enquanto que a perseguição terrena, quando ela chega e tem um sentido, ela é justa, ela enaltece a justiça. Olha bem, se eu perseguir alguém e essa pessoa merece essa perseguição, é justo. Se eu persigo um bandido e prendo ele, eu enalteço a justiça. Mas quando eu persigo alguém que não é bandido, que não tem nada, enalteço a bondade. Compreenderam? O amor. Porque injustos estão sendo, não tem como enaltecer a justiça. Não tem. Então, enalteço a bondade. O Cristo foi injustamente acusado e ele não revidou. Então ele enalteceu a bondade. E a bondade é o amor. Nós fomos justos com ele? Não. Então não enalteceu a justiça? Não, porque a justiça não existe na terra. Então, nós vamos vendo assim: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Serão, é verdade, faz parte. Nós estamos chegando num momento na terra que quanto não tem para onde caminhar, já começou as perseguições às religiões em países como China,
Coreia, África também, muito, tá demais mesmo, tá? Coreia do Norte, Coreia do Sul e tem a Coreia do Norte, a Coreia do Norte. Já começou muito as perseguições, né? Na China estão fechando, destruindo os templos, pegam os cristãos, prendem eles e destroem os templos, porque caso venha alguém pretender novamente, não tem mais tempo para frequentar. Então eles estão erradicando a religião, porque segundo eles a religião fala contra, né, as ideias do governo. Então nós vamos passar por isso até que as pessoas... E o que eu digo aos cristãos, e muitos não concordam, calma, não respondam na mesma moeda, não se revoltam, não se deprimam, não se desestimulem, né? Isso faz-se necessário. Estamos dessa forma, cumprindo as nossas obrigações, fazendo o que temos que ser feito, inclusive atendendo os ímpios, que a gente fala, a questão, uma pessoa dizer, eu não aceito uma ideia, fazer tal coisa, eu não quero nem chegar perto dessa pessoa, está errado. O cristão, ele não só será visto como um cristão quando ele não ainda suportar a injustiça e ainda socorrer o injusto. É dando a mão ao injusto que vai precisar da nossa mão. É isso que torna a bondade um amor, enaltece a bondade um amor. Se eu devolver com a minha moeda, não está valendo as lições nossas. Então, quanto mais injustamente perseguido e nós mais de braços abertos, aceitando, acolhendo, ensinando, explicando, orando, é o nosso papel. Qual é a nossa arma? O amor. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Alguns pensam assim, Guto, com essa sua teoria aí, pelo amor de Deus, não quero passar nem perto da religião. Se eu vou ter que sofrer tudo isso, se nós cristãos vamos ter que sofrer, eu sempre penso, né, algumas pessoas falam assim, eu sempre pensei que estando em consonância com Deus, com a vontade de Deus, com Cristo, a minha vida ia ser um mar de rosa, eu não ia adoecer, eu ia ter muito dinheiro, eu ia ter muita propriedade, bem material, eu ia fazer tudo que eu quisesse na minha vida. Agora, essas lições que falam que a gente, depois de iluminado, suportará muitas provações, não, isso aí eu não sou uma pessoa que alimenta o sofrimento. Eu não quero sofrer, eu quero viver, ser feliz. Essa visão é pequena e infantil, porque você acabou de eliminar o papel principal do cristão. Você quer viver e ser feliz aonde? Neste mundo? Não. A mensagem de Jesus não é para uma vida neste planeta, neste mundo, por enquanto. A mensagem dele é para nos evoluirmos e, se tudo é certo, sairmos deste planeta, nem precisarmos mais deste planeta, porque a gente irá para planetas mais evoluídos, para mundos mais evoluídos. Mas e se aqui evoluir? Também ajuda também a evoluir o planeta Terra. É para isso. Essa é a realidade do cristianismo. Nunca foi promessa de Jesus uma vida, um mar de rosa neste mundo. Não é possível, tá? Não é possível por enquanto. Quando estiver habitado neste mundo espíritos mais evoluídos, aí sim, aí nós estamos falando de um planeta que evoluiu porque a sua população evoluiu. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços
bizarros da fantasia exterior. O que nós vemos isso acontecer em forma de títulos, cargos, a gente assiste, não é isso? Nós assistimos. Fazem parte do nosso mundo. As fantasias exteriores. Tudo aquilo que os homens criam para enaltecer conforme a cabeça deles. Tá certo? Se hoje eu quero dar um título, eu crio um título, eu enalteço e eu premio com esse título. Humano. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza. A tristeza toma conta. Nós não imaginamos como são infelizes essas pessoas. Você imagina, muitas vezes aquela pessoa que tem, você pensa assim, puxa, eu com o título que ela tem, né? O cargo que ela tem, o salário que ela tem, a vida que ela tem, eu seria feliz. São tristes, são vazios. Hoje, a gente vê claramente que muitas pessoas que poderiam estar vivendo uma vida boa, financeiramente, materialmente, e ajudando muitas outras pessoas, sendo bem vistas, bem quistas, amadas. Essas pessoas vivem com ódio, vingando e perseguindo, usando tudo que tem, tudo que pode, apenas para demonstrar ódio, perseguição, vingança, injustiça. Aí você fala, meu Deus, se eu tivesse 10% desse, eu estaria vivendo a minha vida. E não para por aí. Às vezes eles criam métodos, escolas, para ensinar outros a odiarem, a nascerem dentro daquele ódio. Jovens estão amadurecendo, odiando. E às vezes, odiando história. Odiando história. Conseguem compreender isso? Enquanto a religião tenta amenizar, apaziguar, ensinar os filhos de Deus a perdoar o passado, essa corrente vem trazendo a história que eles nem participaram, nem conhecem aqueles personagens, estão nos livros, escritos por outros homens também, e enaltecem o ódio, trazem de lá, físico, porque aquele jovem não veio com esse ódio, aquela criança não tem esse ódio, implantam neles. E eles então se tornam jovens odientos, raiva, vingança. E eu fico pensando, realmente, como esse jovem seria ensinado na religião? Não faz parte da sua história. E se erraram lá atrás, perdoa, siga a sua vida, cresça, aproveita a sua reencarnação, amadureça, transforme-se. Você vai vingar o quê? Nem foi com você. Por que você persegue? Porque você vinga. E porque você tanto ódio tem. Algumas pessoas chegam a gritar em praça pública. E eu fico pensando, realmente a religião é contra. Porque a religião ensina a perdoar, a compreender e entender. A entender que nem sempre aqueles que têm o suposto poder financeiro, ou poder da terra, são felizes. Aqui está a tristeza, vivem fechado, aglomerado com um monte de gente
numa coisa que ódio, 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 vingar disso, vingar daquilo, aquilo, contra as pessoas que têm dinheiro, contra as pessoas que têm isso, contra aquilo, tanto ódio. Às vezes você chega à vontade de chamar o jovem e falar: filho, por que tanto ódio? Você veio na universidade para aprender uma profissão. Vai aprender e faz um mundo melhor com as suas próprias mãos. Criticar o passado é muito fácil. Falar dos erros que todos os seres humanos imperfeitos cometeram é muito fácil. Faça melhor, faça um mundo melhor. Mas não é assim. Ensinando mais ódio para os outros, ensinando mais ódio e trazendo história de ódio e de vingança e de perseguição e de separação. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos um mundo que somos capazes de olhar e dizer: realmente fizemos muita coisa errada. Chega, a partir de hoje vou fazer certo. Não é vingando que se corrige, porque às vezes a vingança não é ainda a correção, é mais um erro. A gente corrige fazendo o certo. A partir de agora, o que é certo fazer assim. Então vamos fazer. Às vezes, o que é certo não gera vingança. Você não vai se satisfazer. Mas a vingança é mais prioridade. É prioridade, hoje em dia, é vingar. É vingar. E aí, abatimento, depois da morte, depois do desencarne, e a taciturnidade. Sabe o que é a taciturnidade? Você fica calado. Você encontra no sentido da sua vida tanto erro que você se considera alguém que não tem direito de opinar absolutamente nada. Aí você fica desse jeito, mudo, calado, sem comunicação com absolutamente. Isso é terrível para o espírito, porque ele entra num estado de remoer ideias. Aí ele diz assim: o fenômeno, entretanto, é natural. Vamos passar por isso quando assim fizermos. Porquanto haverá sempre ponderação. Sempre vai haver a ponderação após loucura, remorso, depois do desregramento. Eu concordo. Eu acho que, sabe, eu tinha na minha época, a gente tinha muito que esses assuntos são para adulto, não são para jovens, esses são para jovens, não são para crianças, esses são para crianças, não são para bebês. A gente tinha isso. Hoje não tem mais. Hoje parece que existe uma corrida tão grande de acessar as mentes, tão pueris ainda, numa fase tão inicial, de colocar nelas tanto ódio, tanta raiva, de tudo, como se realmente acreditasse. Conversando com um jovem, eles acreditam que piamente o culpado deles não terem um dinheiro é porque o rico tem. Então ele tem ódio do rico? Eles acham que determinadas coisas aconteceram e que a culpa, geralmente, esses grupos, a culpa é de todo mundo menos deles. Eles são os únicos certos e têm a solução na mão, perfeita, para aplicar e corrigir a solução do mundo. Aí vem a loucura, vem o remorso e vem o desregramento. Vem demais. O problema, contudo, abrange mais vastos círculos de esclarecimento. E aí ele está falando assim, ó, isso aí vai abranger vastos círculos de esclarecimentos. Vastos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcendem a compreensão humana. Ele fala, olha, você
muitas vezes a gente é atacado, né? Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que acontece aquilo? Aí, quando a gente é ponderado, a gente para e pensa e diz assim, sabe, a melhor resposta é a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcendem a compreensão humana. Ponto final. Porque às vezes é possível você saber o porquê do porquê do porquê, quando isso é dito. Mas nem tudo que é dito é verdade. Então, larga de acreditar. Pode ser que você está numa enorme mentira. Uma história recontada, recriada. Não estamos fazendo isso até com a vida do Cristo? Tem hoje inúmeros livros reescrevendo a Bíblia. Se não chegaram nesse nível, o que será que não vão falar? Tem filmes que afirmam que Jesus era homossexual. Se chegaram nesse nível, o que não vão fazer? Mas há uma coisa que nos faz pensar bastante. É que antes de chegar essa loucura toda na humanidade, a verdade chegou. Antes, para nunca nós podermos dizer, eu não sabia que tinha, nunca foi dito sobre isso. Então, nosso livre-arbítrio ainda está podendo favorecer. Então, antes que um jovem diga assim, não, tinha os verdadeiros livros de história. Tinha. Você que não quis ler. É preciso saber duas verdades para decidir qual você vai. É necessário. Se eu nasço já lendo a nova Bíblia que eles estão fazendo, eu vou cair no erro, óbvio. Mas a verdadeira Bíblia está escrita também. E muito mais tempo do que isso. Por que você não leu? Ah, porque eu já fui na nova. Então. E a identidade, há uma coisa muito interessante. A gente acaba aceitando mais as ideias que é mais parecida com a gente também. A afinidade do grupo. Hora que eu via a Bíblia, a nova Bíblia, para mim Jesus era doido, homossexual, sei lá o que e tal, e eu aceitei isso, para mim tá tudo tranquilo. Pois é. Mas há outros jovens, da mesma idade que você leu aqui, isso aqui está com coisa errada. Eu vou perguntar para meu pai, para minha mãe, e eles me apontaram, eu fui ler, eu achei mais concordante com aquilo. Tem muita gente que lê o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não tem 200 anos. Tem muita gente que lê o Livro dos Espíritos e fala, Guta, é incrível. Parece que tudo que eu sempre acreditei na vida estava escrito ali. É para você ver como é a afinidade do pensamento. Nós não estamos aprendendo pela primeira vez. Não estamos. Nada. Por isso há coisas que nós identificamos mais, nos aproximamos, nos afinamos mais que outras. É natural. Então eu posso pensar tranquilamente que quando um filho caminha mais para um lado de aceitação, está mais ligado a esse princípio. Sem falar que nós já viemos, muitos reencarnando, de guerras e guerras, de violências, de injustiça, de tudo que aconteceu no passado. Se você olhar na comparação, muitos espíritos estão reencarnados buscando a chamada justiça de onde eles morreram. E agora colocam que a ideia dessa justiça é perseguir os que já aqui estão. E aí vamos lá. O pai confere aos filhos. Então, transcende a nossa... Não tente entender tudo do porquê, porque a misericórdia de Deus transcende a justiça, a compreensão humana. Não vai. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes.
somente depois de serem iluminados. A misericórdia de Deus é tão perfeita que ninguém, por isso é que você vai ver, e essa é a explicação que eu acho que poucas religiões trouxeram nesse mundo. Guto, porque quando nós lemos a história, os reis loucos, mas eram reis, né? Os exércitos mais fortes e dominantes eram exércitos cidadores, vingativos, horríveis. O que nós vemos hoje, pessoas do alto escalão do governo, pessoas horríveis moralmente. Como estão lá? Não é Deus que permitiu e colocou eles ali? Muitos dali são piores que os maiores criminosos. E agora, Guto, onde está a justiça de Deus? É simples. Os pais, aqui está bem claro, aos filhos ignorantes e transviados, o direito de experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Então eles vão ter uma vida mais fácil quanto mais ignorantes eles forem, pois aqui é uma escola de aprendizado. Imagine que um aluno do primeiro ano, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele vai entrar na sala de aula adaptada para ele. O professor vai ensinar ele. Ele não vai entrar numa sala de aula já cobrando equação do segundo grau, matemática. Não vai. É a misericórdia de Deus. É muito maior do que a nossa que temos por nós mesmos. Muito maior. Então, é o aluno da primeira série. Então, um filho transviado, um filho ignorante, ele é uma criança, é um espírito, mas ele é infantil. Assim que a gente enxerga, né? É uma criança espírito. Infantil, como um espírito. Ele não tem condição, não tem força, não tem capacidade, não tem conhecimento para passar provações. E aí é colocado em uma vida mais fácil. É por isso que os grandes escândalos ocorrem em famílias abastadas, financeiramente, de poder, de evidência, né? De jornais, de tudo mais. Você fala, meu Deus, 10% disso aí eu ia ser feliz na minha vida. Pois é. Mas a vida material deles é mais fácil. Materialmente, a vida dele é mais fácil. Não espiritualmente. Porque eles são obsediados, odiados, desejado mal para eles, né? Pensem, mas é uma vida mais fácil material. E aí ele diz assim, puxa, aí eu olho a vida dos homens bons, dos homens que nos deram um exemplo de moral, de dignidade, de respeito, de amor a Deus. Esses homens penaram mesmo, coitado deles, penaram. E muitos deles são reconhecidos até pelo grau de sofrimento que eles suportaram. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu sou masoquista? Indo para uma religião? Aqui está bem claro. Para eles isso não é sofrimento. Se para você pensa que é que ainda você não está iluminado. Simples. Lembra que nós falamos na primeira lição, por isso que é o complemento da segunda? Se você pensar assim, se eu passar um problema financeiro aí, pelo amor de Deus, nem Deus deixa isso acontecer. Se isso é o seu temor, passar problema financeiro, está longe da iluminação. Longe da iluminação. Guto, imagina se eu adoecer. Se eu ficar deitado numa cama, pelo amor de Deus, dependendo dos outros, está longe da iluminação. E se eu não casar? Se eu passar a vida inteira, namora aqui, se separa, namora ali, se separa e nunca casar, pelo amor de Deus, vou morrer sozinho, solidão, tenho pavor. Não se encontrou iluminação. Em todas as áreas suas, que você ainda
tem pavor de alguma coisa, é porque você não encontrou a iluminação. É isso que ele está claro. Porque quando você encontrar a iluminação, você irá passar. Mas quando você passar e estiver iluminado, você nem vai perceber que está passando, porque você está preparado. Então é tranquilo. Olha, é mais ou menos assim. Quando a gente é pequeno, vamos supor que você tem medo de escuro, o quarto escuro. Então tem lá, às vezes o seu pai fala assim: ó, seu brinquedo está jogado no chão lá no quarto, vai lá pegar. Aí a criança vai lá, abre a porta, né? Ai, tá escuro. Ela não entra naquilo ali. Gente, o medo é tão grande e ele domina a gente. Não entra. Ele tem medo. Aí, papai, tá escuro lá. Ai, acende lá a luz para mim, porque ele não alcança no interruptor, né, para ligar. Então, para ele, aquilo é um pavor. Mas, um dia, imagina se a gente chegasse e falasse assim: filho, um dia você nem vai ter medo, você vai entrar no quarto até você ligar a luz, se você enxergar, tiver bem de vista, tiver uma claridade por fora que ilumina o quarto. Ainda vai falar assim: é economia de luz. E vai ficar no escuro. Cadê aquele medo? É o mesmo quarto. Cadê o sofrimento? Ele desapareceu. Mas se você explicar isso para a criança, a criança não vai entender. Se você explicar para um adulto que tem medo de escuro, também não vai. Imagina que um dia eu vou entrar num lugar escuro. Vai. Quando você estiver iluminado. Vai. E não vai ter medo. Impossível. A gente não consegue entender o que a gente ainda não conquistou. É por isso que experiência não se transmite, não se doa. Experiência cada um tem que adquirir. Passa como se nem tivesse sentido. Inclusive, quando você lembrar, né, você vai falar para a pessoa, você vai dar risada. E eu que entrava no quarto escuro. E eu, quando eu ia dormir, eu não dormia no meu quarto sozinho. Achava que tinha bicho-papão debaixo da minha cama. Hoje tem adulto pensando no bicho-papão, que hoje chama diabo, satanás, qualquer coisa assim. E um monte de frases na cabeça. Então, as experiências mais fortes só virão quando você for iluminado. Daí porque agora nós vamos entender. Guto do céu, eu cheguei a pensar o seguinte: quando eu vejo uma pessoa sofrendo, passando por dificuldades, a doutrina espírita às vezes fala assim: isso é consequência das atitudes dela. Ah, tá. Então ela fez alguma coisa errada na outra vida ou nessa vida mesmo, né? E passou a necessidade das consequências da vida dela. Por exemplo, nessa vida mesmo, ela fumou bastante, teve câncer de pulmão, foi nessa vida mesmo, né? Então, tá, tô entendendo você. Então não é castigo de Deus, nem perseguição do demônio. Muito bem. Mas aí quando você me fala de um cara bom, né? Uma pessoa que foi justa, uma pessoa moral, tudo, passou também necessidade, dificuldades no mundo da Terra. Agora como é que explica isso aí? Você quer dizer que ele em outra vida fez mal e nessa ele é bom? Meio difícil, né? Por quê? Porque em uma vida só a gente não vira santo, né? Se na outra ele fez mal, ele não vai virar bom como ele tá. Estou falando daqueles que são ícones, né? Não dá, né? Por exemplo, um Alexandre vai levar quantas reencarnações? Nem a Terra não vai estar mais aqui. Não estou falando desse. Eu estou falando assim, por exemplo, vamos colocar aí. Divaldo Franco lutou bastante, hein? Nessa Terra. Lutou bastante ali, para manter-se íntegro ali. Pam. Esse não, outra vez não pode ser ter sido um demônio. Não dá. Um Hitler. Não dá. Não dá. Isso é verdade. Então não pode ser reencarnação. Não. Então me explica como é que São Francisco de Assis, como Maria, mãe de Jesus, que não teve sofrimentos físicos, Maria, mas teve muitos sofrimentos como mãe e passou algumas limitações, sim, financeiras, tá? Mas não era muito sofrimento. E por isso a gente não pode dizer que todos os espíritos evoluídos tiveram problema, não, nem todos. Por exemplo, São Francisco de Assis nasceu rico. Ele que doou a riqueza dele e foi seguir a vida dele, da pobreza. Mas nasceu rico. Poderia ter seguido na vida rica. Ele que escolheu.
Isso mostra que é possível uma pessoa renunciar à fortuna. Ora, se nós vemos pessoas encarnadas renunciar encarnada à fortuna para seguir a Deus, quanto mais um espírito na hora de reencarnar renuncia à fortuna devido a um erro que ele tem, não quer mexer nesse erro porque tem medo de perder a reencarnação dele, se perder, então pede para vir pobre. Por que não? Mas vamos dizer alguém que não tenha, e que nem reencarnações assim, se a gente puder saber deles, eles não foram tão ruins. São Francisco foi João já era bom, 16 anos, nunca reconheceu, e depois ele vem. Então, Guto me explica assim, porque se tudo é como se fosse umas consequências, como é que o bom também sofre? É isso que eles estão mostrando aqui. Para nós criamos um modelo egóico, um modelo onde eles dizem assim que o luxo, a luxúria, o poder é que nos dá felicidade. Aprendemos desde pequeno assim. Quem daqui ouviu poucas vezes alguém dizer assim: você não precisa de dinheiro para ser feliz? Tem até uma frase de piada: então dá todo o seu para mim, vai ser feliz. Não é assim? A gente aprendeu assim. A cultura foi nos ensinando que a gente precisa de alguns elementos ligados à terra para ter felicidade. E como nosso ego aceita, está ligado à terra e depende dele, ele vai lutar por isso. Daí veio o que vem: muita violência. Pessoas desesperadas fazendo tudo para conseguir ganhar dinheiro, para alimentar o seu próprio ego. Tá? Aí nós vamos entender, e esses daí, como é que ficam? Então é castigo de Deus se eles não merecem? Não, é que para eles, aquela vida que eles pedem para reencarnar e passar, como São Francisco nasceu rico, tá certo? Para ele deixar o dinheiro e seguir pobre na direção do Cristo, para que ninguém diga: ele nasceu pobre, ia fazer o quê? Não, ele nasceu rico e largou de livre e espontânea vontade. E morreu cego. E com tuberculose. Tá certo? E ele era um médium de cura, de efeitos físicos de cura fantásticos. Tá certo? Então, ele renuncia a tudo e vai seguir o Cristo. Por que ele fez isso? Primeiro, para nos ensinar que não precisa das coisas que nós lutamos tanto para ter e já morremos sem conseguir, tanto para ter, para ser feliz. Segundo, que a finalidade dessa existência é a evolução, a caminhada nossa, né? É cada vez eu me aproximar mais da minha espiritualidade, mais de Deus, e me desapegar das coisas materiais. E isso é o que ele cumpriu. Terceiro, para provar para nós que mesmo tendo o merecimento de viver uma vida confortável materialmente, não é isso que lhe trouxe a felicidade. A felicidade foi viver uma vida mais restrita com o Cristo do que uma vida confortável sem Jesus. Mas nós não acreditaríamos nisso. Vocês acreditam nisso? Nós não estaríamos preparados para viver uma vida assim. Muito diria ainda Barrabás, né? Vamos libertar Barrabás. O materialismo, a dominação, o poder e a liberdade pela guerra, pela oposição, pela perseguição. E aí nós vamos dar aqui, ó, os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis. Quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe de ventania. Então, deixa eles num certo conforto,
dão a eles a oportunidade de fazer algo com esse conforto, com esse poder, com essas situações que eles vivem na Terra. A Terra é uma escola. E eu vou pegar, por exemplo, chegou aqui, todo mundo é da primeira série. Se tem um aluno da segunda série na primeira série, vou até fazer mais assim. Se tem um aluno da oitava série aqui na sala de aula, com todos da primeira série, o professor chega até a falar assim, ó, você pode me ajudar a dar aula? Olha só, a atribuição daquele aluno que sabe mais é diferente dos que estão na sala de aula de primeira série, completamente diferente. Os primeiros, eles estão na cadeirinha bonitinha, totalmente adaptada para eles, o professor está falando do jeitinho que eles entendem, mas com o aluno da oitava série, o professor não é assim não. Ou você pode me ajudar? Às vezes o professor vai falar assim, ó, não tem cadeira para você sentar, você pode ficar em pé? Ele vai ficar em pé, porque as cadeirinhas pequenininhas, se ele sentar ele pode até quebrar a cadeira. Então ele vai ficar em pé na sala de aula dos pequenininhos, assistindo. Por quê? Porque ele é maior, porque ele está mais evoluído no grau. E porque ele não precisa daquela aula, daquela lição. Mas ele está ali. É isso mesmo. O espírito evoluído, e às vezes ele vai ficar em pé na terra, e ajudar a bondade na terra, vai trabalhar muito para que divulgue a bondade, floresça a bondade, se faça a bondade, mas não vai ter conforto. Não vai ser tratado como os da primeira série, que tem as cadeirinhas, que tem o professor cuidando deles. A terra às vezes chega a não ser uma lição necessária para aquele espírito. Aí ele já é um espírito missionário. Então, e os demais são frágeis. É por isso que nós não podemos ver o mal. É aqui uma coisa importante, o mal. Os espíritos, a gente fala muito, os espíritos obsessores, os espíritos vingativos, os espíritos inferiores. Até essa conotação, para que a gente entenda que há uma diferença dos espíritos mais evoluídos, é compreensível, sim. Mas quando eu começo a colocar ali quase que um sentido de que são mais inferior do que eu, são mais obsessores do que eu, aí está errado, porque aí eu estou me auto-enaltecendo. E esse a coisa, né? Eles são inferior no sentido de classificação, mas não em sentido em relação a você, a nós. São iguais a nós. Então eles estão dizendo assim, por que então eu vou expulsar um espírito inferior? Muita gente fala assim, porque fulano estava com um espírito inferior, e aí o fulano expulsou o espírito inferior. Se expulsar o espírito inferior, ia ter quem expulsar quem expulsou e quem estava possuído, e é todo mundo. Porque todos nós somos inferiores. Todos nós. Ele tem raiva daquela pessoa por ter feito alguma coisa que talvez se tivesse feito a você, você teria mais raiva do que ele. Seria mais inferior do que ele. Então como que a gente está medindo isso? Né? Então, esses espíritos, para que a gente não coloque eles, a gente poderia pensar assim, quando pensar espíritos inferiores, demônios, Satanás, são espíritos frágeis. Espíritos de almas frágeis. Galhos secos. Espíritos que precisam de auxílio, no mínimo, de amor, de atenção. Tá? Então, a gente pode favorecer isso a ele, pode dar isso a eles? Podemos. Se quiser, podemos. Não expulsá-los. Não espraguejá-los. Os espíritos nobres, já está falando agora dos espíritos nobres. Então, por isso que os espíritas começam, porque nós espíritos temos uma visão dos espíritos inferiores, chamamos de irmãozinhos, espíritos necessitados, irmãozinhos ou irmãos ignorantes. Mas o espírito do mal, demônio, esses títulos, tem muitas palavras que o ser humano cria para ele próprio ficar com problema. Não devia criar palavra, então. Então, esses títulos, essas palavras, ela acaba mais complicando as nossas relações.
Então não, tranquilo. É um espírito que busca a vingança de alguém. Lógico, ele tem um motivo que ele acha atingido, que ele busca reparação. Não acredita em Deus e quer fazer a justiça com as próprias mãos. É igual a mim. É igual a muitos de nós, se tivéssemos sofrido injustiça. Porque ele é um espírito ignorante. Então, os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. E é isso, porque é aí que você distingue um espírito nobre preparado. Não se vinga, não revida, suporta, devolve com amor. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Então, você não vai ver um espírito nobre revoltado com o acontecimento, com as leis de Deus, revoltado com as situações. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, tudo leva para a evolução, tudo leva à evolução. Uns levam para caminhos mais difíceis, outros levam para um caminho mais fácil, mas tudo proporciona à humanidade numa evolução. Aliás, o tempo é o maior amigo da evolução. Se está certo, continue fazendo. Se está errado, corrija. Há tempo para tudo. Ninguém concede, agora finalizando, último parágrafo, ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Óbvio. Então, como é que Deus faria isso? Não é verdade? Não teria como. Espera então um pouquinho. Então, apesar, quando você está falando as simples crianças, e as crianças são os espíritos como nós, ignorantes, mais simples, sem conhecimento, então, quando a gente vê um país dominado por essas crianças, por esses espíritos não nobres, ele não está com o comando do país? Porque se eu ver um barco assim, então, se Deus não deixa um barco com crianças, mas eu vejo um barco tendo crianças, então quem está pilotando o barco é um adulto. Então, quando eu vejo uma nação que aparentemente está sendo guiado por crianças, é porque Deus ainda está no comando desta nação. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer está ainda dentro do plano da permissão, do controle desse adulto, desse Cristo. Porque muitos fizeram essa pergunta ao Espiritismo: se o Brasil é a pátria do Evangelho, como é que o Brasil está nessa imundície? Explica isso, ou os espíritos erraram? Porque está claro, que leu Brasil, pátria do Evangelho, vai ver toda a movimentação, inclusive de Ismael, recebendo diretamente a missão de Jesus para cuidar do nosso Brasil, para tornar o Brasil a pátria, o celeiro do Evangelho para todo o mundo. E aí vê então a miscigenação de espíritos das pessoas de todos os países, de todas as religiões, tudo se mistura aqui no Brasil. Aqui no Brasil é o único lugar, agora está mudando tudo, mas era o único lugar que se tinha todas as religiões e se tinha todas as culturas, classes sociais, raça, está tudo aqui. E aí de repente fala, mas aqui vai ser o celeiro, cuidado diretamente por Ismael, para que preparasse o povo. E aí, inclusive, tem até uma palestra do
do Haroldo Dutra. Tá certo? Então, aí você fala assim, puxa, um Brasil que estaria sendo preparado para ser a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo, né? E que se tornaria uma das maiores nações do mundo, tá essa coisa que nós estamos quebrados cada vez mais e vão ficar cada vez mais. Como? Não tem sentido, vocês erraram. Não vai, nenhum economista vai rir da nossa cara. Já enxergamos o buraco que estamos? Não tem sentido. Tem. Parece que esse barco tem um monte de criança ali, né? Brigando um com o outro, poder, orgulho. Eu sou fulano, eu faço isso, eu sou fulano. Né? E parece que o barco nosso está meio a esmo aí nas águas do mar da vida. Parece até que está sem sentido, né? Foi a primeira vez que a gente assiste praticamente um governo sem planejamento. Não tem nada de proposta para o povo. Nada, absolutamente nada. Guerras, brigas, crianças se debatendo, orgulho se ferindo, se chocando ali. O que é isso? Para onde nós vamos? Aí, um irmão mais velho lá de fora diz, vamos parar com essa brincadeira aí. O país tem que caminhar. Tem que interferir. Não, Guto, peraí, está errado essa coisa aqui. Tem. Está no comando. Mas como? O Brasil é um dos países mais cristãos que nós conhecemos. Não existe no mundo nenhum país mais cristão. Por isso a mensagem de Jesus foi e já chegou em todos os corações. Se acredita ou se não acredita, se aceita ou não aceita, isso não é nosso problema. Não é interesse de ninguém. Mas chegou. Existem países que nem Jesus se fala. Não existe. Existem até outros avatares. Aqui, Jesus em tudo. Todas as religiões foram aceitas. O povo brasileiro é o povo dócil, de natureza. Então por que ele está sem governo? Parece desgovernado. É que quando a gente está olhando de dentro do barco, nós estamos todos dentro do barco, olhando um monte de criança, não é verdade? E o que Deus está nos falando? Depois de iluminado, olha bem a mensagem, depois que foste iluminado, suportaste grande combate e aflições. Nosso povo é um povo que foi iluminado pela palavra. Agora cabe a nós sabermos, pelo nosso livre arbítrio, decidir o futuro da nossa nação. Se nós estivermos iluminados, todos esses acontecimentos, essas coisas horríveis que nós estamos assistindo, é o sinal do nosso país. É por isso, para que a gente veja aonde e escolha daqui por diante de livre e espontânea maneira para onde nós vamos. E nós temos condição, é isso que a Espírito diz, temos total condição de parar esse desgoverno dessa lancha e dizer, não vamos aqui não, vamos para cá. Todos os países do mundo, inclusive o mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, reconhece inúmeras vezes que o Brasil é o país que deveria ser o país mais rico desta terra, mais próspero. Todos os países do mundo ficam de olho em cima da nossa nação. E muitos deles só não entendem porque não tem governo. Porque estão fazendo isso com o Brasil. Perceberam? É uma preocupação mundial. Vocês perceberam que o Brasil é uma preocupação mundial. Daqui vai sair um direcionamento para todo um planeta.
mas serão escolhidos pelos iluminados. E aí, para estar aqui, agora vem o teste, as vicissitudes, as dificuldades, as provações, os vexames, os absurdos, a violência. Só os iluminados conseguirão entender a necessidade disso. É natural, precisa. Vamos avante e vamos manter firme. Sigamos até lá. Porque nós nunca vamos... Não percam nunca aquela ideia de que o mal dominou. Não dominou. Deus está no comando deste barco. De um planeta, de um país tão importante no planejamento espiritual. Mas, Guto, não poderia ser mais feliz essa transição? Não poderia ser mais fácil? Não poderia. Estava no umbral, na época de Chico Xavier, 1940 aproximadamente, ou 45, os espíritos foram mostrados, foi mostrado a André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala que os espíritos que estariam nesta pátria, nossa pátria, nesse período, seriam aqueles que eles estavam vendo ali no baile de carnaval, fazendo aquelas absurdos, aquelas coisas todas, no campo da sexualidade, do deboche, do cristianismo e tudo mais. Então eles estavam se despedindo no mundo da treva, estava sendo limpo o umbral deles, e eles viriam para a Terra. É esses que estão aqui. Por isso o mundo está o que está. Veio para a Terra. Também para o Brasil, por que não? E deveria vir para o Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil é que eles iam sofrer a influência do cristianismo. Enquanto os países de fora já estão destruindo o cristianismo, aqui ainda está firme. As perseguições ainda estão mais escondidas, né? Mas ainda continua a divulgação. E eles estão aqui, no meio dessa balbúrdia toda. Então, quem planejou eles virem estarem aqui? O Cristo. Ismael. Quem permitiu que eles fossem correr de todos os lados, chegarem no poder atualmente? O Cristo. Ismael. E nós pelo nosso voto, óbvio, né? Para chegar nas posições que eles estão. O voto. Foi dado a eles a chance. Nessa pátria maravilhosa, riquíssima. Cada vez nasce um estouro aí de roubo, de não sei o que, INSS, depois o sindicato, e cada vez que aparecem esses roubos, né, são fortuna, gente. É fortuna. Se juntasse isso tudo, nós mudaríamos o nosso país, não precisa nem pagar imposto tão alto. Mudaríamos o nosso país. É fortuna, nosso país é rico, mas é rico mesmo. Lógico, quem iria roubar pouco? Ninguém rouba pouco nesse país. Rouba-se muito, muito e muito e muito. Nós temos aqui a condição de criar um povo, de fazer a maior panela de pressão possível. Hoje vamos assistir o mal totalmente. Em todas as áreas que você imaginar atuando. Para que a gente dê valor ao bem. Precisamos conviver com a imoralidade para darmos valor à moralidade. Com a injustiça para darmos valor ao como é necessário um país justo. Olha o que nós estamos vendo. A injustiça. Veja como é importante um país justo. Olha isso, as crianças podendo escolher seu sexo, a educação destruída, para que a gente dê valor. O que é importante é a educação e quem sabe pague melhor os professores que estão hoje praticamente relegados. Né? Então tudo que nós estamos vendo hoje, em todas a nossa saúde acabou. Não tem saúde hoje. E por quê? Acabou para que a gente dê valor à saúde. Finalmente chegamos.
governantes terríveis, para que a gente agora comece a pensar, gente, vamos levar a sério para escolher o governante. Nós estamos aprendendo com tudo, com tudo. Esse país maravilhoso, estamos aprendendo a duras penas. E por que duras penas? Porque nós temos a luz, fomos iluminados pelo cristianismo. E cabe agora o teste conforme a minha escolha é essa, como que está o cristianismo na minha vida? Guto, como que eu vou saber se eu estou bem no cristianismo? Conforme suas escolhas. Conforme as suas escolhas. Hoje nós vemos cristão de tudo quanto é jeito. Cristãos paradoxais e cristãos coerentes. Porque nós pensávamos que porque todos tinham a notícia de Jesus, todos éramos cristãos. Não, a gente só vai saber se é cristão pela prova. Que prova? Aquela que você se afina mais. Você aprovou o aborto? Então você não é um cristão. Mas como que não? Eu sou cristão. Não, não é uma questão, não aborta, é um aborto. Eu nunca tinha pensado nisso. Você é a favor da guerra? Você é a favor disso? Então é agora o teste. Antes um país era proibido o aborto. Então eu nunca pensava nisso. Hoje chegou tanta coisa ruim no nosso mundo, no nosso país, que hoje o cristão está sendo pensado assim, ó. Jesus Cristo. Que lado eu fico? Depende. Deixa o Cristo falar dentro do seu coração e diga para você mesmo o que você sente que ele te diz, que direção ir. Para onde ir? Pronto. Você vai dizer se você está iluminado ou não está iluminado. É simples.